Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Beca com mais um vídeo de aquarela para vocês. E se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é sobre arte, desenho, pintura, criatividade, papelaria e tudo desse universo. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como pintar pele em aquarela com a técnica das sombras azuis. Sem mais delongas, né? Vamos lá para o nosso tutorial. Bom, gente, existem várias técnicas para pintar a pele com aquarela. Não tem uma certa assim, tem a que você mais se adapta e gosta mais. E essa técnica de iniciar com a cor azul é a que eu mais uso, principalmente por encomendas, porque pra mim ela é mais segura e mais certeira, sabe? Eu falei pra vocês no último vídeo aqui do canal Desenho da Merida, de Valente no meu estilo. Se você ainda não viu, vai lá ver que tá bem legal. Que eu tô tentando usar agora a técnica de começar com a base de tinta amarela. E eu tenho gostado muito dessa técnica também. Eu gosto como ela fica no final, sabe? Então, se vocês quiserem aprender essa outra técnica também, deixa aqui nos comentários que eu faço o que vocês quiserem. Bom, vamos lá. Para começar, eu fiz esse desenho baseado num retrato que eu encontrei no Pinterest. E eu vou deixar a imagem aqui no vídeo e o link da foto na descrição, para caso vocês quiserem acompanhar e fazer o mesmo desenho e me seguindo, tá? Muita gente me pergunta se tudo bem copiar a imagem por cima, e eu acho tudo bem quando é para treinos de pintura, porque você não perde muito tempo fazendo o esboço. Então assim, se sintam livres para fazer isso, porque aqui o que está sendo aprendido é pintar com aquarela, tá certo? Ah, e eu queria que vocês me enviassem lá no Instagram as fotos dos desenhos de vocês que vocês fizeram treinando essa técnica de pintura de pele. Me mandassem lá, me mostrassem, que eu vou repostar lá nos meus stories, tá bom? O primeiro passo é analisar a foto. A aquarela é planejar a sua pintura acima de qualquer coisa, porque tem áreas que precisam ser preservadas da tinta. O que eu quero dizer com isso é que a aquarela ela não se sobrepõe a outras camadas de tinta. Como assim? A gente tem que preservar uma área se a gente quiser deixar ela mais clara, né? Se quiser deixar ela branca. Então, por exemplo, aqui no nariz dela tem uma bolinha bem iluminada, branquinha, e no comprimento do nariz também tá bem mais claro. Então, nessa parte aqui eu vou deixar o branco do papel. E aí você pode fazer uma seleção aqui com o lápis bem clarinho, só para você não esquecer mesmo de que essa área aqui ela não pode ser pintada, certo? Só se quiser mesmo. E aí deixa o mais claro possível só para você ver onde que não pode pintar. Se você quiser que esse contorno apareça também, não tem problema, fica bonitinho também, às vezes eu faço isso. E outra coisa é que o ideal é que você não faça nenhuma sombra com lápis ou com a lapiseira, a menos que você queira mesmo, porque isso pode acabar desgastando o papel. Às vezes eu faço isso aqui, ó, fazer uns risquinhos na vertical e na horizontal, bem discretos, bem clarinhos, só para ficar demarcado mesmo onde que vai ficar uma sombra. E é um pouco de estilo também, sabe? Se você quer deixar esses risquinhos aqui, o efeito fica diferente, fica uma coisa mais ilustrada. Mas se você quer uma coisa mais pro realista, eu recomendo que você não faça isso aqui, porque quanto mais suave, mais discreto, melhor, tá? Agora vamos começar com a pintura, né? Vocês estão vendo aqui que no rosto dela a luz tá chegando pra cá, então aqui tá pegando menos luz. Então as áreas que a gente vai pintar com azul são as partes que tem sombra, certo? O azul que eu utilizo para fazer a sombra é esse aqui, o Cobalt Blue. Então vocês usam uma cor que seja mais próxima possível dessa aqui, tá? É um azul mais fechado, mais escuro. A gente vai fazer uma mistura que não é tão aguada, tá? Para que ela não fique tão clarinha. Então coloquem mais tinta do que água. Mas também não coloquem muita tinta, tá? Senão vai ficar muito escuro e aí não vai dar pra sobrepor com outra cor. Ó, nesse nível aqui tá legal. E agora a gente vai aplicar nessas partes que estão mais escuras na foto. Vamos começar aqui pela testa dela, que tá uma sombra bem marcada. Em todas as áreas em que tem sombreamento, você vai aplicar o azul. Inclusive nas sobrancelhas.
Ó, aqui tem um pontinho de luz da maquiagem dela bem branquinho, então não vou colocar azul aqui. Tem gente que aplica essas partes brancas depois com guache. Às vezes eu mesma faço isso, porque eu erro, né? Ou então eu quero colocar um guachezinho mesmo. Mas o ideal é que você preserve realmente essas áreas, porque fica bem sutil, bem delicado. Muito cuidado quando vocês forem passar aqui no nariz, porque essa pra mim é a parte mais importante. Esses pontinhos de luz que ficam no nariz são o maior charme do desenho pra mim, sabe? Eu acho que faz muita diferença você preservar o nariz dessas partes branquinhas. E aí, vocês estão vendo que na pontinha do nariz dela pro tronco do nariz tem uma divisãozinha, né, dessas duas iluminações. Então a gente vai fazer, ó, uma bolinha aqui. E vai contornar essa partezinha branca. As partes das sombras dos cabelos, pode aplicar seguindo o movimento do cabelo dela. E inclusive aqui no pescoço, ó, vocês podem perceber que tem uma sombra bem grande, bem marcada mesmo, que é a sombra do queixo dela no pescoço, né? Agora, o que é interessante a gente fazer? Vocês percebem que quando a tinta seca, fica bem marcado aqui, né? Aqui nessa parte fica bem marcado, bem manchado. Isso não precisa ser um problema se você gostar que fique assim, mas se você quiser que fique mais degradê, né? Que faça mais um gradiente, você vai limpar o pincel com a água, vai secar ele um pouquinho no papel toalha, só deixar o pincel úmido, tá? E aí você vai passar o pincel nessas partes que estão mais marcadas, porque aí ele vai meio que esfumaçar essa parte que ficou bem forte, sabe? Bem manchada. Mas assim, a aquarela, a mancha faz parte da aquarela, então talvez isso não seja um problema pra você, vai depender muito de como você quer que fique, tá? Isso aqui é só uma técnica mesmo que vai te ajudar a não deixar tão marcado, mas isso não precisa ser um problema. Quando eu quero que fique bem marcado, bem pincelado mesmo, eu deixo. Aqui embaixo dos olhos, onde tem como se fosse uma olheirinha ou é uma sombra aqui no olho dela, pode passar também. Marca todas as partes que tem sombra, pode ser uma sombra mais suave, uma sombra mais escura. E aí onde você percebe que a sombra é mais forte, você pesa mais um pouco a tinta com o pincel e faz uma segunda camada com a tinta azul. Agora a gente espera secar, tá? Porque se a gente colocar uma outra cor aqui, elas vão se misturar e a gente não quer isso agora. Então vamos esperar secar. Eu vou esperar secar bastante, porque já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu tive que fazer outro esboço, porque o tempo aqui tá meio úmido, tava chovendo e isso afeta a aquarela. Demora mais pra secar, então pode acontecer um acidente como aconteceu com o meu. O papel acabou esfarelando. Fica aí a dica pra vocês. Vamos lá. Agora a gente vai aplicar uma cor mais parecida com o tom de pele dela, né? Da nossa modelo aí da foto. E aí, como que eu gosto de fazer? No caso da pele dela, é um tom bem bronzeado, né? Meio que um caramelo. Então eu gosto de pegar essa cor aqui, Light Red. Eu vou deixar aqui no vídeo uma paleta com várias formas de você chegar numa cor, tá certo? Nos tons de pele. Agora a gente vai aplicar.
tanto nas partes que tem o azul, por cima do azul, como em outras partes, tá? Só que vamos focar sempre em deixar as áreas esbranquiçadas e esbranquiçadas. A gente não pode pintar essas partes. Por exemplo, aqui na testa dela tem um brilho, aqui no nariz dela tem um brilho, tá bom? Então aqui perto dos olhos também, a gente não pode esquecer dessas partes. Agora a gente vai aplicar tanto nas partes que tem o azul, por cima do azul, como em outras partes, tá? Só que vamos focar sempre em deixar as áreas esbranquiçadas e esbranquiçadas. A gente não pode pintar essas partes. Por exemplo, aqui na testa dela tem um brilho, aqui no nariz dela tem um brilho, tá bom? Então aqui perto dos olhos também, a gente não pode esquecer dessas partes. Mas e se esquecer, né? Bom, aí você pode usar guache para fazer esses brilhinhos, um guache branco. Eu faço muito isso porque acontece muito de eu esquecer, né? Acabar pintando por cima ou a tinta acaba se espalhando e tal. Mas você pode fazer com guache, não tem problema, tá? Aqui na testa vocês estão vendo que faz um gradiente, né? Até formar um brilhinho que tem aqui. Então eu vou molhar meu pincel, vou dar uma enxugadinha nele aqui no papel toalha. E aí vou espalhar essa tinta daqui da testa pra gente formar um gradiente. No caso aqui eu acho que eu formei muito cedo, não sei. Mas vamos ver aqui. Aqui é a mesma coisa. Para não ficar marcado e ficar mais gradiente, a gente faz isso. Só que aqui ainda tem bastante azul pro lado, né? Então vamos continuar aqui pra gente sobrepor esse azul. Aqui no freio do nariz dela também tem um brilhinho. Então vamos deixar onde tem brilho aqui também, tá? Vocês estão vendo aqui que no nariz dela faz uma bolinha? Então, a gente faz uma bolinha branca, quer dizer, só contornando com esse marronzinho aqui. E aí, faz uma divisãozinha do brilhinho que tem aqui no comprimento do nariz dela. Sempre que perceber que ficou muito, pode vir com papelzinho toalha e dar uma batidinha de leve, tá? Pra não correr o risco de rasgar o papel. E aí, suavizar essa mancha que você fez. Nessa hora você pensa, meu Deus, será que vai dar certo? Tá meio feio, tá meio esquisito. Mas a aquarela é assim mesmo, tá? Sempre vai ter um momento que você vai ficar na dúvida se tá prestando. E aí é assim que você sabe que está prestando, porque parece que não tá dando certo, mas vai dar certo. E aí, gente, à medida que as outras áreas forem secando, vocês aplicam mais tinta marrom dessa que vocês estão fazendo, certo? A mesma cor, para ir cobrindo o azul. Agora, vamos pegar um tom de marrom um pouco mais escuro. Vamos pegar esse aqui, Burnt Sienna, certo? É um marronzinho mais escuro do que o que a gente estava usando. E aí, agora a gente vai passar ele mais aqui, ó, aonde tá mostrando um pouco do azul ainda.
É um processo bem intuitivo, assim. Você vai vendo onde que tem as sombras, onde que precisa adicionar mais sombras, onde que não precisa. E aí é questão de observação da fotorreferência mesmo. E de ter uma certa noção, mas isso aí você vai aprendendo com o tempo, sabe? Onde que tá as luzes, onde que não tá, onde que fica legal adicionar realmente o pigmento e onde que você acha que fica menos legal. Isso também vai muito do seu estilo. O legal da aquarela, e eu acho que de arte no geral, né? É justamente isso. Nunca uma coisa vai ser igual à outra. Sempre vai ter um pouco de você e um pouco do que você gosta, de como você quer que realmente fique, sabe? Vamos pegar então um marrom mais escuro ainda, que é o Burnt Umber. Gente, desculpa se eu não estiver falando certo, tá? Mas é esse marrom aqui, quase um pretinho, é um marrom bem pigmentado. E aí você não precisa pesar muito de tinta o pincel, tá? Porque esse marrom a gente vai usar para fazer alguns detalhes do rosto dela. Pode ser uma mistura mais aguada mesmo. Vamos começar aqui, ó, do queixinho dela. O queixinho dela tem umas curvinhas aqui embaixo. Então a gente vai sombrear essas curvinhas. Seca um pouquinho do pincel. Não precisa limpar na água, tá? Só secar mesmo. E a gente vai arrastar um pouquinho para dar mais uma ideia de sombra. E fazer aquele gradiente lá que a gente aprendeu há uns minutinhos atrás. Contorna um pouquinho da boca dela também pra dar uma definição pra boquinha dela. Mesma coisa aqui. Aqui vocês estão vendo até que ainda tem um pouco de azul, né? Um resquício de azul. Então, pode colocar a sombrinha aqui também. Sempre com o pincel não tão pesado de tinta, tá? Vamos fazer isso também aqui na pálpebra dela. E aí, se você quiser pegar um pincelzinho menor para se sentir mais seguro, pode fazer, tá? Aqui no nariz, eu vou dar um contorninho. Vocês estão vendo que eu tô aplicando bastante aonde eu consigo ver o contorno do lápis, né? A risca do lápis. Se você quiser se basear assim também, pode fazer, não tem problema, tá? É um tipo de norte que você pode ter pra fazer o seu contorno. Vocês estão vendo que ela tem uns risquinhos aqui embaixo do olho também? Então, adiciona isso também nesse momento, tá? Aqui eu tô vendo que ficou uma manchinha que eu não curti muito, então eu vou molhar o pincel e dar uma esfumada aqui pra ficar menos marcado. E aí, caso você faça isso em alguma parte, a sua pintura vai ficar molhada, então não faz o contorno agora, tá? Espera secar, porque senão a tinta vai se espalhar. Eu vou vir aqui com o pincel um pouco mais fininho e nessa região dos olhos eu vou adicionar um pouquinho de rosa. Geralmente, essa parte dos nossos olhos, elas têm um pouquinho de rosado. E vocês podem perceber que bem discretamente o olho dela tem isso também. Então pode pegar um rosa aí, um rosa clarinho. Se você quiser uma cor mais pastel, é só misturar com o branco, tá? E sempre adicionando mais água para ficar o mais claro. Aqui tem um brilhinho, então eu vou preservar essa área. E eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo do olho dela, porque a maquiagem que ela tá, que é bem levinha, bem discreta, tem um pouquinho de rosa aqui embaixo do olho. Vamos pegar também esse mesmo rosa. Gente, minha parola tá cheia de pelo, meu Deus do céu. Tá de gato. Vamos pegar esse mesmo rosa e aplicar no nariz dela
E nas bochechas também, que eu acho que ela tá com um blush bem discreto, rosadinho. E aqui você pode fazer como eu faço assim na intuição mesmo. Ou você pode ir olhando a referência. Vai depender do que você gosta aí de aplicar na sua aquarela. Quando eu tô fazendo, tipo, pra mim, sem muita pretensão de ficar parecido e tal, eu gosto de pesar bem esse vermelho aqui no nariz e nas bochechas. Eu curto muito deixar assim, mas aí vai de estilo, né? Tem gente que não gosta e tal, tem gente que quer deixar o mais próximo possível da foto. Então, vocês decidem, tá? Se perceber que pesou muito em uma área, vem com o papelzinho toalha e dá batidinhas. Com esse mesmo rosinha, faz essa parte aqui de dentro do olho, que tem aquela parte rosa, né? Eu não sei como é que se chama. Aqui eu acho que eu pesei muito o rosa, ainda tava meio úmido, então acabou entrando pra dentro do olho, mas é só vir com o pincel molhado e limpar. Tem alguns errinhos assim que às vezes eu deixo, porque eu acho que... não sei, eu gosto de deixar alguns errinhos, sabe? Por exemplo, isso do olho. Às vezes eu deixo. Então, a aquarela é muito sobre isso. É muito de pra onde a tinta quer ir, sabe? Agora é só questão de fazer uns contornos para dar mais definição. Faz isso com o cinza bem escuro. Eu fiz com o Payne's Grey. É quase um preto e observa onde precisa de mais definição. Por exemplo, percebi que as pálpebras e o contorno dos olhos precisavam de mais definição, então adicionei uma pincelada fininha de cinza escuro nelas e também nas narinas. Aproveita esse momento também para retocar algumas coisas que você acha que estejam precisando ficar mais fortes. Tem uma máscara de aquarela que ela serve para você aplicar e essa parte não ser pintada. Você pode passar por cima o pincel com tinta que não vai pintar. É máscara de aquarela o nome. E uma coisa que funciona também, ziquinha, é você passar vela. Só que a vela, assim, a máscara de aquarela você pode tirar a máscara depois, né? E aí se você quiser pintar aquela parte depois, você pode. Mas usando vela não, vai ficar ali forever. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já usei antes, mas eu vou usar aqui bem de levinho, só pra vocês verem como funciona real oficial. Ó, vocês estão vendo, ó? Tá ficando branquinho. Isso porque eu passei bem timidamente, tá? Mas realmente funciona. Eu tô com medo de ficar cagado, mas funciona mesmo. Ó, eu tô passando bem em cima mesmo e não tá cobrindo. Vamos fazer as sardas, né, que ela tem. Eu quero usar nessas sardas dela um roxinho. Se você quiser aproveitar esse resquício de roxo que tem aqui, pode reaproveitar. Eu quero fazer com um roxinho e um pouquinho do light red que a gente usou lá no começo. Vai ficar uma corzinha mais ou menos assim. E aí não tem muito segredo, tá? Bora fazer um monte de pinguinhos aqui no rosto dela, sendo que as sardas do nariz dela, elas são bem mais fortes do que as que estão mais pra cá, por exemplo. Então você vai fazendo umas mais fortes aqui. Não precisa ser necessariamente uma pincelada redonda, tá? Faz assim, em formatos diferentões e tal.
Então é isso, gente, foi assim que ficou a pele do nosso tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que esse vídeo ajude vocês com as pinturas de vocês, né? Se você tá seguindo esse tutorial, me mostra como ficou lá no Instagram, me marca que eu vou repostar. O meu Insta é @becailustras. Eu vou amar ver as pinturas de vocês. E comentem aqui se vocês querem tutorial de cabelo e de olhos. Não é assim que eu geralmente faço, tá? Eu tô fazendo bem na doida aqui porque eu preciso terminar este vídeo, mas comentem aqui, tá? E pra finalizar, deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve nesse canal se você gosta de conteúdo de arte, pintura, criatividade e tudo desse universo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!